o que é realmente, afinal, o que é o branding, que muita gente fala e que às vezes nem entende direito o que é. Sim, então, o brand, muitas pessoas têm essa ideia de que é somente ali o logo da marca, né? As cores, como a marca se posiciona de maneira visual, ou a forma que aquela profissional ou aquele profissional que está na frente da marca se veste. Mas o branding, ele Sim. é muito além disso, né? O que é o branding? Se a gente for falar uma definição assim simples, nada mais é que um modelo de gestão que coloca a marca como centro para agregar valor ali àquela marca. O que a gente chama em inglês de brand equity. Então, é tudo que você faz ali na gestão da sua empresa que coloca valor na sua marca, né? Então, existem vários princípios por trás dessa gestão que eu vou falar aqui durante o podcast, né? Mas que eu já posso trazer. Um deles, o principal deles, é a questão do porquê, né? Por que essa marca existe? Porque quando a gente pensa em um serviço ou em um produto, existem várias marcas que oferecem o mesmo serviço, o mesmo produto, mas por razões diferentes, né? E se você tem um porquê muito claro, um propósito, é muito mais fácil da audiência, do público, se conectar com a sua marca e você, de fato, ser relevante para aquele público. Sim. Você podia dar exemplo aqui de algumas marcas que trabalham muito bem o branding? Sei lá, pelo menos 2 exemplos. Sim, com certeza. Então, uma das marcas que eu admiro muito essa questão do branding é a própria Disney, qual eu já tive a oportunidade de trabalhar lá, né? E tudo que eles fazem é para gerar encantamento, né? Então, desde o atendimento na recepção de um dos hotéis da Disney, até a experiência no parque, a forma como a pessoa da limpeza fala com você. Então, eles trabalham com palavras do universo próprio deles, né? Vamos pensar também em uma outra marca que tem um brand muito forte, a própria Apple. A Apple foi a primeira marca de tecnologia que criou um nome para você chamar isso aqui de iPhone e não de smartphone. Então, quando você vai falar, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A Samsung. Você fala, comprei um telefone da Samsung, comprei um smartphone da Samsung. Quando você vai falar disso aqui da Apple, você não fala de um smartphone da Apple, você fala, comprei um iPhone. Então, eles criam nomes, né? E que você já identifica a marca ali pelo nome do iPhone. Você não precisa falar que é um iPhone da Apple, porque isso já tá muito forte, já né? tá muito forte no consciente das pessoas. E toda a experiência do cliente, ela existe uma coerência em todos os pontos de contato, né? Desde o atendimento, o que ela vê no Instagram, o pós-venda, a experiência com o produto. Então, quando eles decidiram, né? O Steve Jobs decidiu criar ali o iPhone, né? O primeiro computador foi para que ele conseguisse trazer equipamentos tecnológicos que fossem intuitivos, que qualquer pessoa conseguisse ali manusear e trabalhar ali com aquele equipamento, usar de forma fácil, porque antigamente os computadores eram muito complexos, né? Então não era qualquer pessoa que conseguia mexer num computador, não conseguia entrar ali num site, alguma coisa nesse sentido. Então, toda a experiência, até o próprio iPhone, em poucos passos você consegue fazer uma função. Seja uma pessoa idosa, uma pessoa jovem. Então, ele pensou em facilitar, né, aquela experiência do cliente. Fazer acessar, né? Aquela pessoa ter uma fácil acessibilidade àquilo. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala de branding, esse primeiro princípio que eu falei, do propósito, a gente tem um outro princípio muito forte também, que é a questão dos rituais, né, das marcas, que fazem com que você se sinta parte ali daquela marca. Poxa, eu faço parte disso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando você vai pedir um café na Starbucks, né? Foram uma das primeiras marcas de café que teve aquela experiência de você pegar o seu pedido não pelo número, pela senha, mas pelo seu nome. Eles chamam você pelo nome, eles escrevem o seu nome ali no copo. E você... Poxa, eu faço parte disso aqui, né? Eu tiro uma foto do copinho aqui com o meu nome. Então, me sinto parte disso. Voltando para o exemplo da Apple, que eu gosto muito também. Você abre o telefone quando você compra e ele fala hello para você. Não, então, ele se comunica com você e você se sente parte mesmo daquela experiência. Não é como se você estivesse vendo a marca ali de uma maneira distante.
na própria Boulder, Na Disney. Na Disney também, você chega lá... É o encantamento mesmo, né? É o encantamento. Porque você chega lá e como é que você se sente parte daquilo ali? No momento que você tá na fila pra entrar no parque, na bilheteria, eles já perguntam: é a sua primeira vez? Sim. Você tá comemorando algum aniversário? Um aniversário de lua de mel? É um casamento? Qual é o momento? Por que você tá aqui? E aí você recebe um broche. E aí você já se sente... Eu mesmo recebi. Eu lembro naquela vez que a gente foi, eu não lembro se era meu aniversário, eu acho que era o meu aniversário, ou era aniversário de casamento, eu não lembro, acho que era o meu aniversário. E aí eu ganhei, e assim, eles são sempre muito simpáticos. Então, qualquer idade, quando a gente entra ali, parece que a gente tá num mundo realmente de fantasia, né? Sim. A gente embarca ali naquela atmosfera, não é isso? Exatamente. Tudo que a gente faz lá, porque eu já trabalhei lá, mas tudo que eu fazia lá era para gerar encantamento, alegria, né? Felicidade. Então, todas as minhas abordagens, quando eu tava trabalhando num caixa, ou quando eu tava saudando ali os visitantes do parque, era para gerar essa sensação. E isso, de fato, acontece porque mais de 70% das pessoas que vão nos parques da Disney voltam. Então, isso é um percentual altíssimo para uma experiência. Porque, às vezes, você vai para uma viagem, você conhece um lugar, tá bom, já conheci, não quero mais voltar. E lá, não. Lá as pessoas realmente querem voltar para ter essa experiência de novo, porque é tudo muito alinhado. A comunicação deles é muito alinhada com o que de fato eles entregam ali na experiência, no pós. Todos os pontos de contato geram esse encantamento, geram essa coerência. E quando você lembra da Disney, a primeira palavra que vem na cabeça é essa questão da magia. É verdade. Né? A marca nada mais é do que a percepção das pessoas sobre a sua empresa, né? Então, outro exemplo de marca que eu gosto muito da gestão de branding é a Red Bull. Por que eu compro o energético da Red Bull? Assim, eu poderia beber qualquer energético, é tudo praticamente a mesma composição, a mesma fórmula, né? Difere muito pouco. Mas porque é uma marca que ela tá ligada à aventura, ela tá ligada ao esporte, que defende o esporte como algo que salva vidas, que transforma vidas, né? Então, eu compro porque eu me identifico com esses valores, né? Então, o branding, ele é muito mais do que a logo, a paleta de cores. Tem né? gente que, pelo menos, assim, quem não estuda, imagina que seja só isso. Exatamente. Não é isso? Mas nada mais é do que você ter um modelo de gestão que coloca a marca como centro de tudo e você agrega valor para ela. Legal. E, por exemplo, você criou, né, junto com o seu noivo, uma marca também lá na Europa. Sim. Então, fala um pouco pra gente da Bolden. Então, como é que foi, como é que surgiu a ideia, né? Como foi que vocês construíram esse branding? Então, a Bolden foi uma marca que a gente criou lá em Portugal, enquanto nós estávamos morando lá. E ela surgiu porque o meu noivo, Miguel, tinha um desejo muito forte de trabalhar 3 pilares que faziam parte da vida dele: o esporte, a arte e a música. Então, a gente começou a marca produzindo eventos que traziam voz para atletas independentes, artistas independentes, né? E pessoas que tinham esse gosto em comum pelo esporte, pela arte, pela música. A nossa marca fala muito sobre isso. E a gente misturou aquilo ali, dizendo que dava certo as 3 coisas conversarem juntas, né, entre si. E uma das crenças da Bolden, crenças é outra coisa que também tá por trás do branding, é essa questão de você buscar ter um estilo de vida mais saudável, mas sem ser alta performance a todo custo. A gente acredita muito em que cada um pode evoluir seguindo a sua própria autenticidade, né? Não mudando a sua essência, que é o que a gente fala muito, né? Há pessoas que ousam alcançar a sua melhor versão sem perder a sua essência, sem entrar em um modelo quadrado porque tem que ser assim. E sem a alta performance a todo custo, porque a gente sabe que isso não é sustentável. Nós somos pessoas reais vendendo para pessoas reais. Então, o nosso modelo de comunicar isso para as pessoas é realmente trazendo essas crenças, e as pessoas que se identificam vão treinar com a gente, vão para os nossos eventos. Existe essa identificação e elas se sentem parte de uma comunidade que acolhe elas como elas são, dentro das suas próprias individualidades. Entendi. Então, é isso que a gente acredita e a gente trabalha isso muito forte
a experiência em tudo que a gente faz, assim, dos 5 sentidos mesmo. Certo. Então, pelo que eu entendi aqui, do que você já falou, na prática é entender qual é o propósito dessa marca, o que ela acredita. Exatamente. Quais são os valores. Ela, né, quais são, assim, aonde isso vai conectar com a outra pessoa lá que é o público-alvo, né? Que exatamente, é o cliente. Exatamente. Isso tem que estar bem claro para que você consiga se conectar com o seu público ideal. E o que é difícil é quando chega um empresário pra gente. Ele vai montar, vou dar um exemplo também da minha área, né? Que a gente tem Sim, hoje vocês têm uma agência também, né? Temos uma agência também. Então, chegam às vezes marcas pra nossa agência. Vou dar um exemplo, uma pessoa que quer montar uma academia. E ela não tem clareza de qual é o propósito dela, né? Qual é a comunidade que ela quer atingir. Quais são as crenças, quais são as coisas que ela também não acredita. Porque você tem que ter isso muito claro. Senão você vai estar falando pra todo mundo e no final não vai estar falando pra ninguém. Sim. Porque não vai gerar identificação. E muita gente tem medo, né? Ah, não, mas esse cliente eu vou perder se eu não falar, sei lá, se eu falar especificamente de alguma coisa. Exatamente. Por exemplo, eu vou falar de arte, mas tem gente que não gosta de arte. Exatamente. Então, assim, é muito difícil você se tornar referência em alguns segmentos de mercado se você não tem uma mensagem muito clara, né? E se você não tem um nicho específico. É muito difícil, assim, você se tornar. Porque é aquela coisa, produto por produto existem vários. Sim. Né? Serviço por serviço existem vários. Eu até dou um exemplo. Por exemplo, se eu estou em uma academia que eu me identifico com os valores, por exemplo, na Bolden. Eu me identifico com os valores da Bolden, eu me sinto bem aqui, eu gosto do que eles acreditam, porque são as mesmas crenças que eu tenho. Eu entro no espaço e realmente tudo é congruente, é condizente, né? Tudo faz sentido. A pessoa da recepção que vai falar comigo no WhatsApp, ela me motiva a eu dar o meu melhor. O professor, ele entende as minhas dores, ele entende as minhas individualidades e ele me motiva. Os meus colegas me respeitam, então eu sinto realmente esse senso de comunidade. O ambiente também, né? O ambiente tem toda aquela experiência nos mínimos detalhes, onde eu realmente me sinto cuidado, que eu tô em um ambiente de boas energias, que a Bolden é muito sobre isso, sobre boas energias, né? E aí, por exemplo, ela tá um pouco mais cara do que a academia do lado. Só que a academia do lado, eu não me reconheço ali. Eu sinto que eu sou mais uma cliente, né? Eu não sinto que realmente eu não vejo uma comunidade, eu não me sinto pertencente àquele grupo ali. Então, a Bolden pode estar muito mais cara, mas eu vou querer ficar ali, porque lá eu vou me sentir bem, eu vou ter constância, eu vou estar indo sempre, porque eu me identifico, eu faço parte daquela comunidade. E as marcas que não têm comunidade, quando o vizinho abaixa o preço, vai todo mundo pro vizinho. As marcas que não têm uma clareza no propósito, uma identidade própria, elas são esquecidas, elas não são lembradas, né? Então, as marcas que realmente têm um propósito, que tem uma mensagem clara, que constrói essa comunidade, é muito fácil você identificar por que você gosta ali daquela marca. E, na realidade, o que muita gente vê quando a gente fala sobre brand, quando lê alguma coisa, é a história de valor mesmo que você vai pagar ali, é sobre o valor, né? E não o preço. Sim, o valor. Porque muitas vezes você até paga um valor acima do que o vizinho, como você está dando o exemplo, mas você tá muito mais satisfeito, faz muito mais sentido para você estar naquele local, né? Ou, sei lá, ou consumir determinado produto. Sei lá, eu vou num restaurante. Eu gosto de uma comida mais saudável. Exatamente. Então, às vezes, eu vou naquele restaurante e se eu for comparar preço, aqui vai estar mais caro, mas o valor para mim, de eu estar sabendo que eu estou me alimentando com algo mais saudável, né? Então, o brand é muito sobre isso, de vamos dizer, impregnar ali, né, na mente do cliente o valor. Exatamente. Né? O porquê que ele vai ser cliente daquela marca. A percepção de valor. Isso. E voltando aqui para um âmbito, por exemplo, que você trouxe aquela questão de não vou estar atendendo o público X, porque eu vou estar focando mais nesse público, né? Por exemplo, vamos dar exemplos de mercado. Uma marca que não se posiciona, por exemplo, qual é o risco que ela está correndo? É justamente esse. Ela não cria conexão emocional com seus clientes
E quando aparecer uma outra academia que ofereça o mesmo serviço, o mesmo produto, com um valor melhor, mais perto da casa dela, ela vai para essa outra academia. Porque não tem nada que prenda ela emocionalmente ali com aquela marca. Então, isso Não vale para existe. qualquer negócio. Para qualquer negócio. Uma academia, um salão de beleza, uma clínica de estética, uma médica, né? uma médica, uma dentista. Se não tiver isso, as pessoas não vão ter uma fidelidade ali para tua marca. Sim. Não tem como. Eu vejo hoje até muitos médicos se posicionando também nas redes sociais. Por exemplo, um ginecologista, que ela fala sobre menopausa. Tem várias que falam sobre menopausa. Sim. Mas, de repente, você vai se conectar com aquela que tem esse senso aí de comunidade. Né? Aqui na nossa cidade tem uma muito legal, que é a doutora Andréa Rufino. Ela faz reuniões lá na clínica dela, de vez em quando, com as mulheres que são clientes dela. Ela faz movimentos, ela faz encontros. Então, isso, ela é muito atuante lá no Instagram. Então, eu acredito que termina fazendo com que, mesmo aquelas que ainda não são clientes dela, digam, eu vou conhecer essa mulher. Porque nós, mulheres, o que a gente gosta, né? E eu acho que todo ser humano, de exatamente se sentir pertencente a algum lugar, de ser acolhida, de ser ouvida. Exatamente. Então, isso é muito importante, né? E com certeza ela tem alguma linha de pensamento que vocês se identificam, né? Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, eu vou buscar uma nutricionista. Eu sempre busco a mesma profissional até hoje, porque ela tem uma linguagem simples, ela faz o básico bem feito, e eu acredito muito nisso. E já existem outras linhas de profissionais que acreditam que tem que ter uma prescrição mais complexa, tem que ter muita suplementação, tem que ter muitos rituais, tem que ter muitos equipamentos, isso e aquilo, para você ter uma saúde integrativa e tal. Muitos excessos, e eu já não acredito nisso. Então, por isso que eu vou para essa nutricionista que tem esse pensamento, essa linha de prescrição que para mim faz mais sentido. Então, é sobre você também deixar bem claro o que você faz, por que você faz isso dessa forma, né? Sim. E aí isso cria a diferenciação entre os profissionais. E ter a coerência, né? Entre o que diz e o que faz. Exatamente.